Sansão é uma das figuras mais fascinantes da Bíblia. Um homem que nasceu com uma força incrível e uma missão especial, mas que também enfrentou grandes desafios por causa de suas próprias fraquezas. Sua história começa antes mesmo de ele nascer. Os pais de Sansão, Manoá e sua esposa, não conseguiam ter filhos. Certo dia, a esposa de Manoá recebeu a visita de um mensageiro celestial. Ele trouxe uma notícia que mudou suas vidas. Ela daria à luz um filho, e esse menino seria diferente de todos. Ele seria um nazireu, separado desde o ventre para cumprir uma missão importante: libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus, seus inimigos de longa data. Uma das condições dessa missão era que o menino deveria seguir um voto muito específico. Ele nunca poderia cortar o cabelo, consumir bebida alcoólica ou se aproximar de coisas impuras. Seu cabelo longo seria um símbolo de sua consagração e a fonte de sua força. Assim, Sansão nasceu sob essas promessas e cresceu sabendo que sua vida não era como a de qualquer outra pessoa. Desde cedo, a força sobrenatural de Sansão começou a se manifestar. Um dos episódios mais marcantes de sua juventude foi quando ele estava a caminho da cidade de Timna, e de repente, um leão jovem o atacou. Em vez de fugir ou ser derrotado, Sansão, com suas próprias mãos, rasgou o leão ao meio. Isso aconteceu como se fosse algo trivial para ele, mostrando que sua força era muito maior do que a de qualquer ser humano normal. Mais tarde, ele voltou ao local onde havia matado o leão e encontrou uma colmeia de abelhas dentro do corpo do animal. Ele tirou o mel e o compartilhou com seus pais, sem contar de onde vinha. Este é apenas um exemplo do quanto a vida de Sansão era envolta em mistérios e situações extraordinárias. Embora Sansão fosse destinado a ser um grande libertador de Israel, ele era também um homem de paixões intensas. Um de seus grandes erros foi se deixar levar pelos desejos e se envolver com mulheres filisteias. Isso levou a uma série de conflitos e emboscadas. Em uma ocasião, quando seu casamento com uma mulher filisteia deu errado, Sansão foi traído por seus sogros, e isso o deixou furioso. Para se vingar, ele capturou 300 raposas, amarrou tochas em seus rabos e as soltou nas plantações dos filisteus, queimando seus campos de trigo, vinhedos e oliveiras. Isso causou uma destruição massiva e aumentou ainda mais o ódio entre Sansão e os filisteus. Outro momento em que sua força foi posta à prova aconteceu quando os filisteus planejaram prendê-lo na cidade de Gaza. Eles cercaram a cidade, esperando que ele saísse ao amanhecer para capturá-lo. Mas em vez de esperar até o amanhecer, Sansão se levantou no meio da noite, foi até os portões da cidade e, com sua força incrível, arrancou os portões inteiros, incluindo as trancas e os batentes, e os carregou até o topo de uma colina. Esse ato simbólico não só humilhou os filisteus, como também demonstrou mais uma vez o poder que Sansão possuía. No entanto, o ponto de virada na vida de Sansão veio quando ele se envolveu com Dalila, uma mulher que se tornaria sua ruína. Os filisteus, desesperados para acabar com Sansão, ofereceram a Dalila uma grande soma de dinheiro se ela conseguisse descobrir o segredo de sua força. Dalila, aproveitando o amor de Sansão por ela, começou a pressioná-lo constantemente para que ele revelasse sua fraqueza. No começo, ele resistiu, inventando várias histórias falsas. Mas, com o passar do tempo, a persistência de Dalila venceu e Sansão finalmente cedeu. Ele lhe contou que o segredo de sua força estava em seu cabelo, que nunca havia sido cortado desde o nascimento. Naquela noite, enquanto Sansão dormia no colo de Dalila, ela chamou um homem para cortar suas 7 tranças. Quando Sansão acordou, ele não sabia que sua força o havia deixado. Os filisteus o capturaram facilmente, o cegaram e o levaram como prisioneiro. Ele foi forçado a trabalhar em um moinho, uma tarefa humilhante e degradante para alguém que antes havia sido tão temido. Mas a história de Sansão não termina aí. Com o passar do tempo, seu cabelo começou a crescer novamente. Os filisteus, acreditando que ele estava completamente derrotado, organizaram uma grande festa em um templo dedicado ao deus Dagon. Eles trouxeram Sansão para zombar dele diante da multidão. O templo estava lotado, com milhares de pessoas, incluindo os líderes filisteus. Sansão, agora cego e sem força, pediu a um servo que o guiasse até as colunas principais que sustentavam o templo. Em um último ato de desespero e fé, Sansão orou a Deus e pediu que sua força fosse restaurada uma última vez. Ele agarrou as colunas com todas as suas forças e com um grito poderoso as empurrou. As colunas cederam,
e o templo desabou, matando a todos dentro, inclusive Sansão. Foi um sacrifício final, no qual ele destruiu mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Assim termina a história de Sansão, um homem de força incomparável, mas também de grandes fraquezas. Era uma vez, em tempos antigos, quando o povo de Israel enfrentava um grande desafio. Os israelitas estavam em guerra com os filisteus, um povo poderoso e temido. Os exércitos se reuniram, cada um de um lado do vale de Elá. Mas entre os guerreiros filisteus, havia um gigante chamado Golias. Ele era imenso, quase 3 metros de altura, vestia uma armadura de bronze e portava uma lança tão pesada que nenhum homem comum poderia levantar. Durante 40 dias, Golias saía ao campo de batalha e desafiava os israelitas, gritando: "Mandem alguém para lutar comigo. Se ele me vencer, nós, filisteus, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos." Seu desafio enchia o coração dos soldados israelitas de medo, e ninguém ousava enfrentá-lo. Foi nesse cenário que um jovem pastor chamado Davi apareceu. Ele era o mais novo dos filhos de Jessé, e não era soldado. Davi estava ali porque seu pai o enviara para levar comida aos seus irmãos, que estavam no campo de batalha. Quando Davi ouviu as palavras desafiadoras de Golias, sentiu seu coração se encher de indignação e coragem. Como poderia alguém zombar do exército do Deus vivo? Davi foi até o rei Saul e se ofereceu para lutar contra Golias. Saul olhou para Davi e tentou dissuadi-lo. Afinal, Davi era apenas um jovem, e Golias era um guerreiro experiente. Mas Davi respondeu com confiança: "Eu já enfrentei leões e ursos para proteger minhas ovelhas. Deus me livrou das garras desses animais, e ele também me livrará deste gigante." Davi se preparou para a batalha, mas recusou a armadura de Saul, pois era muito pesada, e ele não estava acostumado com ela. Em vez disso, pegou seu cajado, sua funda e escolheu 5 pedras lisas do riacho. Com essas armas simples, ele caminhou até o campo de batalha para enfrentar Golias. Quando Golias viu Davi, zombou dele, dizendo: "Sou eu um cão para que venhas a mim com um pedaço de pau?" Mas Davi respondeu com convicção: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel." O gigante avançou em direção a Davi, e o jovem pastor rapidamente colocou uma pedra em sua funda e a girou no ar. Em um movimento rápido e preciso, ele lançou a pedra com toda a sua força. A pedra voou e atingiu Golias bem no meio da testa. Com o impacto, o gigante caiu ao chão, morto. Davi correu até Golias, pegou a espada do próprio inimigo e cortou-lhe a cabeça, confirmando sua vitória. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram, e o povo de Israel venceu a batalha naquele dia. Assim, Davi, um jovem pastor que confiava em Deus, derrotou o poderoso Golias com uma pedra e uma funda, mostrando que a fé é mais forte que qualquer arma ou força física. A história de Davi e Golias nos ensina que, por maiores que sejam os desafios, com fé, coragem e confiança em Deus, podemos vencer qualquer obstáculo. Davi era jovem e aparentemente frágil diante de um inimigo muito mais forte. Mas ele acreditava que Deus estava ao seu lado, e isso lhe deu a coragem necessária para enfrentar o gigante. Aprendemos que não são as armas, a força física ou o tamanho que determinam a vitória, mas sim a determinação e a confiança de que, com Deus, até os maiores gigantes podem ser derrubados.